oportunidade para poder chegar, adentrar aí a sua casa, aonde é que você esteja, aonde é que você vá. Bem-vindos, bem-vindas. É muita coisa boa dentro de pouco tempo. Grande realização, nobres senhores. Vamos que vamos ao direito à informação. Ei, não se esquece não, mete o dedo logo abaixo, se inscrevendo e fortalecendo a casa. Vamos que vamos, entreter aí. Vamos ao direito à informação. A pergunta de hoje: liberação da maconha no Brasil. O que você acha acerca da liberação da maconha no Brasil? A casa de droga, onde fica? Nas casas, que é chamado de drogaria, farmácia. Aonde é a casa da cachaça? São os bares da vida. E são legalizados. Embora que o Ministério da Saúde e os outros órgãos da Anvisa e demais departamentos adverte sobre o consumo excessivo e demasiadamente repetitivo, o que traz os hábitos que ao mesmo tempo a pessoa possa desfrutar, ao mesmo tempo pode também destruir. Opa, esse caô! A liberação da maconha? Muitos usuários hoje estão presos como se fossem traficantes. Ou traficantes que são presos, que não são usuários e outros são usuários. Há um grande perfil que nos aponta acerca da maconha no Brasil quanto ao seu uso, a sua legalização e a sua liberalidade é prescrita em razões, em funções do médico, em adquirir, em plantar, em produzir, em ter uma erva para o seu consumo próprio em casa. Entretanto, nobres senhores, o que você acha acerca do projeto que libera o cultivo da maconha para uso medicinal? Foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado no dia 28/11/2018. Essa será uma das leis perniciosas para terminar de destruir a mentalidade da sociedade brasileira. Usuários já não são mais presos pelo simples fato do uso, mas sim alcança-se o traficante. Qual é a grama permitida? Vai depender do entendimento, tanto aí do policial, do delegado de polícia do distrito e também do juiz, para dizer o que é usuário, quem é usuário e quem é o traficante. A liberação da maconha tem os fins de atingir o que essa gente chama de classe média, porque eles odeiam a classe média além de dar dinheiro para traficantes, classe na qual o governo se incluirá de vez legalmente após a aprovação dessa lei e ganhará régios impostos, aumentando mais ainda a arrecadação e, eu diria, a roubalheira, mais uma vez no ralo da corrupção. O projeto fala sobre maravilhas medicinais que possa transpor os horizontes do ego, do íntimo, do afago, mas sequer menciona os males que ela pode distrair ou destruir. Como, por exemplo, uma esquizofrenia, uma perda da capacidade de concentração ou desconcentração, ou fazer pura burrice. Ao ler o projeto fica mais uma vez bem claro como água de rocha que nossos legisladores
são alguns retardados e mentais interesseiros, ao ponto de chegar ao extremo da convivência da sociedade humana. Por exemplo, temos um relatório da Marta Suplicy, onde diz que há inúmeras razões pelas quais se fala em alto cultivo de cannabis para uso terapêutico. O óleo artesanal utiliza a planta inteira, sendo assim encontra melhor resposta terapêutica do que os compostos industrializados. E os custos de produção, manuseio e extração do óleo são muito baixos, tornando-a mais acessível às famílias brasileiras. Temos um documentário elaborado do Fernando Henrique Cardoso, que está presente no YouTube, onde ele fala e entrevista vários usuários acerca da liberação da maconha no Brasil. Embora atualmente existam alguns medicamentos que podem ser importados, o custo muito elevado ainda os torna inacessível para a maior parte da população. Para se ter uma ideia, um medicamento à base de cannabis importado custa em torno de R$ 1.500, a depender da condição socioeconômica e até mesmo da quantidade de medicamento necessário. Seu consumo é absolutamente inviável. Garantir o cultivo de cannabis para o uso próprio medicinal se configura como medida urgente para milhões de brasileiros que dependem da planta para ter qualidade de vida. Muitos depoimentos e testemunhos oculares acerca de usuários que fazem o uso pertinente da maconha dentro da sua razoabilidade, eles dizem que alcançou cura, até mesmo um alto desenvolvimento de autoestima. Por esse motivo é primordial diferenciar o uso recreativo do terapêutico e permitir que este último seja legalizado, permitido, assim como o autocultivo. A obrigação do governo, em vez de liberar a maconha, segundo o que se entende do texto acima, deve-se investir na produção de um remédio à base de óleos cannabis, pois, como o próprio texto diz, os custos são muito baixos. Mas é mais fácil criar uma lei perniciosa para liberar a maconha, transferindo a responsabilidade para quem? O cidadão brasileiro. Como sempre, como todas as leis que promulgam, jogam a responsabilidade para a bunda de quem? Do cidadão brasileiro. Enquanto eles ficam com o dinheiro dos impostos, dos tributos, das arrecadações, aonde o Brasil é campeão de má distribuição de renda, ou seja, a população paga para tomar ferro. Em um país como o nosso, onde não se tem controle de nada, mas tem 190 mil leis vigentes em nosso país, como o nosso país que é mais de falcatrua, como que o governo federal pretende fiscalizar? Quem usará medicinalmente ou quem se chapará todos os dias para ficar com a cara cheia? O governo estará dentro de cada casa, de cada município do Brasil? Será que você vai receber uma visita do governo aí, para bater na sua porta? Além disso, temos a grande preocupação que os maiores problemas do Brasil é que as leis vêm prontas do governo federal e a arrecadação fica toda com o governo federal. Está tudo centralizado nas mãos de quem? De um bando de pessoas, menos a culpa está distribuída por igual para levar o ferro à população. O que acontece na prática é que isso diminuirá o uso da maconha na chamada classe média, média baixa e média alta, ou seja, a classe média como um todo. A população das classes mais baixas não comprará maconha na loja, pois tem um cara vendendo maconha em cada esquina da sua vila ou comunidade. Relacionado a esse afrouxamento de lei que permite que se possa ter lojas para a venda de maconha no futuro próximo, esse será o próximo passo. Outro ponto que vai impedir a proliferação de receitas frias para o plantio, o autocultivo medicinal. Esse projeto altera
o parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, que tem a seguinte redação: as mesmas medidas submete-se quem, para o seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar o que dependência física ou física. E passará a vigor com a seguinte redação: as mudanças que serão adotadas. As mesmas medidas submete-se quem, para o seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou física, ressalvado o semeio, cultivo e colheita do cannabis sativa para o uso pessoal terapêutico, em quantidade não mais do que suficiente ao tratamento, de acordo com a indispensável prescrição médica. Aí uma razoabilidade, mas é difícil saber quem é o usuário para efeitos terapêuticos e aqueles que vai usar pelo lazer ou pelo lucro. Mais uma vez, eu diria que todas as leis criadas por esse nosso Congresso incompetente, cheio de anarquistas e canalhas, pequena quantidade, o que define então pequena quantidade? Essa ladainha, essa lorota, já é uma maia espiada que já foi apresentada. A Lei 6.368 já permitirá a cultura dessas plantas com fins terapêuticos ou científicos mediante prévia autorização das autoridades competentes. Já era frouxa demais e agora ainda piorou. E tanto a Lei 11.343 quanto a Lei 6.368, que foi revogada por aquela, eram subjetivas, com um texto que não era claro, nem conciso, nem preciso. Agora vai então, discutir que se debater de novo para incutir na população através da grande mídia que a maconha deve ser liberada e que pessoas estão sofrendo e morrendo aos milhões porque não tem maconha medicinal. E como que fica aí a criança, o adolescente, a gestante, o idoso, a idosa nessas relações? Além disso, o parágrafo único do artigo 2º dessa mesma lei já permite isso. Pode a União autorizar o plantio, a cultura, a colheita dos vegetais referido no caput desse artigo, exclusivamente para quê? Para fins medicinais ou científicos, em local e prazos determinados, mediante fiscalização respeitadas as ressalvadas supramencionadas. Cada vez liberam mais, cada vez afrouxam mais as leis, sempre que há uma desculpinha, não dá conta mais do recado, não segura mais o taco e deixa as rédeas correr frouxamente. E depois todo mundo não entende porque o Brasil está desse jeito, estampado aí, como o Joãozinho sem braço, nada acontecendo. Corrupção e roubalheira sem fim, desmedido que não se pode calcular. Somos invejados por todos os países do mundo. Quando essa mentalidade canalha e incompetente do nosso Congresso Nacional mudar, será, nacionalmente mudará. É sempre a mesma coisa há décadas, entre décadas e mais décadas, para se ter soluções. As leis sendo afrouxadas e liberadas, criminalizando, subindo em todos os níveis e classes sociais, a roubalheira que corre solto, que anda solto, e o oposto que a maioria dos advogados vão defender essa alteração, porque tem pessoas exatamente que precisam de tratamento. Mas também o que esperar de uma classe que permite um órgão como o OAB, que também completamente politizado e não fala em uma linha de aspecto legal e da escrita subjetiva dos textos de qualquer lei que os nossos legisladores promulgam. E quando falam é somente para elogiar ou tratar de questões menores. Enfim, a liberação já é facilitada e já é comprada aí descaradamente. Talvez seja burro demais, ou talvez não estou entendendo também de leis. O Congresso somente está legalizando a coisa, utilizando como das fontes do direito os usos e costumes. Exatamente, a questão do uso, dos costumes,
que imperam em uma sociedade, em uma nação, em uma região, em uma aldeia? Será o fim dessa classe média que no Brasil é formada basicamente pelo funcionalismo público? Entretanto, nobres senhores, o que você acha acerca da liberação da maconha no Brasil? De ponta a ponta, se embarque nessa agora. O que você acha? Estou aberto à sua colocação, à sua dúvida. Estou aqui produzindo vídeos diariamente e periodicamente. Estou aqui armando meus braços. Um beijo, Brasil.